Neste fim de semana, Pedrinho vai se reunir com Felipe Coutinho. Dimitri Payet tá fora e isso tá bem esquisito. Vascaíno e Vascaína, São Januário amanhã promete público baixo. Álvaro Pacheco fará muitas mudanças na lista de relacionados. Esses e outros assuntos agora no vídeo da tarde com o Edu Canelas aqui no Os Vascaínos. Que abertura diferente, hein, Edu Canelas? Abrindo diferentes com a introdução do que vai ser dito aqui, para que você não vá embora do vídeo no começo. Vascaíno e Vascaína, dá aquela moral pro meu e pro nosso trabalho, vai aqui no like, deixe o seu comentário, inscreva-se no nosso canal. Eu que ontem tive um dia de folga, retornando de São Paulo, tô de volta às picapes da nave louca do Os Vascaínos, junto com meu irmão Lineker, para falar de Vasco sempre e levar informação para você do outro lado. Vascaíno e Vascaína, eu vou trazer um recado muito legal para você que curte os palpites esportivos. A Estrela Bet nos deu 2 camisas do Vasco, do basquete, para serem sorteadas para vocês. Então você do outro lado, crie a sua conta com o link que está aqui no primeiro comentário fixado aqui no vídeo da tarde. Deposite R$10 lá e quando você fizer isso, mande o print pro @Vascanelas. Eu vou te inserir no grupo do sorteio e lá você vai participar desse mega sorteio, dessa mega promoção da Estrela Bet junto conosco, beleza? Ficou melhor assim? Ficou tranquilo? Então agora é a hora da gente falar de Vasco. Eu vou tocar a vinheta e eu volto com muita informação, opinião e, claro, quando você vai no like, quando você deixa o seu comentário, você participa e faz esse vídeo acontecer. Dimitri Payet tá fora de mais um jogo com um estiramento na coxa. Mas Vascaíno e Vascaíno, isso não tá muito estranho, não. O Payet vinha jogando, tendo atuações abaixo, sendo muito cobrado pelo torcedor, e nós temos a informação que o Payet tinha um arranhão junto à diretoria da Vasco SAF, através do senhor Lúcio Barbosa, o ex-CEO da SAF do Vasco, por conta de não pagamentos aos seus agentes na negociação que o trouxe para cá. O Dimitri Payet não tinha uma relação muito legal com essa diretoria da Vasco SAF, que não tem nada a ver com o departamento de futebol, com os funcionários, que são muito queridos, né, pelo Payet e muito queridos também pelos jogadores. O Payet também gosta muito dessa galera, essa galera se dá bem com o Payet. O Payet dentro do grupo é um cara visto como um cara bacana. Ele não consegue exercer aquela grande, maravilhosa liderança porque ele tem a dificuldade da língua. Ele fala francês, depende do Léo Jardim para ajudar a traduzir as coisas para ele, mas é sim um dos líderes do elenco. Mas é muito estranho, depois da fala do Pedrinho na terça-feira passada em São Januário, na qual o Pedrinho falou que algumas substituições vão acontecer na folha salarial, ver o Payet agora parando de jogar, não participando de 2 jogos importantes, sobretudo o jogo de amanhã, que é muito sério e muito importante. Uma lesão que até agora eu não vi nenhum vídeo, nenhuma foto do Payet tratando. E também fico muito desconfiado, porque é muito simples, para despistar alguma situação, você imputar no jogador uma lesão. Não, ele está machucado, o jogador comprar, eu estou machucado, para não ter que se expor, não ter que jogar. Ao mesmo tempo, o Vasco conversa com o Felipe Coutinho, que é o próximo tema aqui no nosso vídeo da tarde. Coutinho que vai receber um salário, teoricamente, mais alto que o do Payet. E, obviamente, a discussão interna, se cabe Payet e Coutinho dentro de um time titular, também acontece. Será que vai dar para jogar os dois? Os dois vão estar ali, são 2 jogadores marcando, né, a menos marcando. Será que isso pode dar certo? São coisas muito sérias, situações que vivem sendo discutidas. Eu não estou aqui acusando ninguém, só acho muito estranho que o Payet fique de fora. A gente busca informação, as pessoas negam. Eu perguntei hoje a 2 pessoas que disseram, não, ele está machucado mesmo, está tudo bem, mas eu acho muito estranho. Eu acho que pode parecer uma blindagem essa situação envolvendo o Dimitri Payet. Vamos falar sobre amanhã. Vascaíno e Vascaína, amanhã muitas mudanças devem acontecer na lista de relacionados para o jogo frente ao Cruzeiro, que vai acontecer às 6h30 amanhã em São Januário. A primeira delas é o retorno de Matheus Carvalho à lista.
Isso me chama a atenção e me coloca numa situação complicada, amigo vascaíno e amiga vascaína, porque eu fico me perguntando, onde está a coerência do Álvaro Pacheco, que agora coloca o Matheus Carvalho de fora da viagem contra o Palmeiras, por opção técnica, foi ele que decidiu que o nosso querido Matheus Carvalho não poderia viajar, e logo depois disso, ele coloca na lista de relacionados. Isso aconteceu com o David, aconteceu com o DVD. O David não foi relacionado contra o Flamengo, mas estava na partida frente ao Palmeiras em São Paulo. Fica incoerente, fica complicado. A gente não consegue entender o que passa na cabeça de um treinador, que uma hora não relaciona o cara, no outro coloca como titular. Isso já aconteceu com Maurício Barbieri lá atrás. A gente batia nessas incoerências. É muito complicado, é algo que dá um desânimo, a gente fica um pouquinho preocupado mesmo, mas vamos ver o que vai acontecer a partir de amanhã. Expectativa de público muito abaixo em São Januário. Ainda tem ingressos para todos os setores de São Januário. Ingressos que normalmente esgotam em meia hora, 1 hora, 2 horas de venda no máximo, estão todos disponíveis. Eu acho que aquele público baixíssimo do jogo do Dia das Mães deve se repetir amanhã em São Januário. Muita gente deixa de ir por preocupação. Sabe que o Vasco está em uma fase, sabe que em caso de resultado negativo frente ao Cruzeiro, o Vasco pode ter ali alguns problemas na arquibancada de alguns torcedores mais exaltados. São situações que sim, são pesadas por um pai que vai levar um filho, vai levar a esposa em uma partida em São Januário, coisas que acontecem. É um momento ruim, é um momento difícil do Vasco no campo e bola. A gente vai falar mais à frente, amanhã, provavelmente sobre escalação, provável time, mas a gente espera sim que no campo e bola as coisas andem e o Vasco possa vencer para que a gente possa ter tranquilidade. Galera, vamos falar de Edmundo, Souza, treta, Felipe Coutinho com reunião marcada? Então vai no like, eu toco a vinheta e eu já volto com essas informações. É urgente, é coisa séria, é papo reto de um avanço que deve estar acontecendo em relação a Felipe Coutinho e Vasco da Gama. Pedrinho tem uma reunião marcada com Felipe Coutinho para este final de semana. As exigências pelas contratações de Souza e Alex Teixeira teriam irritado alguns dirigentes do Vasco. Mas eu vou fazer aqui um advogado do diabo. Desculpe falar esse nome que chegou aí, mas batemos na madeira e isolamos o coisa ruim. Vascaíno e vascaína, eu acho que o Coutinho está completamente correto em fazer essa exigência. Eu acho sim. Você pode dizer para mim assim, Edu, o Alex Teixeira estava no elenco ano passado e não teve um grande rendimento, ele não jogou pra caramba com o Vasco não. Mas aí eu te questiono da seguinte forma, o Alex Teixeira não jogou pra caramba, mas o Alex Teixeira é pior do que o Serginho? O Alex Teixeira é pior do que o Rossi? Vascaíno e vascaína, o Alex Teixeira ajuda muito dentro desse elenco, caso tope retornar para cá, caso o Vasco esteja afim e faça acontecer pela exigência do Felipe Coutinho de ter ao seu lado Teixeira e o nosso querido Souza. O Souza, que você aí do outro lado está questionando, eu também questiono pra caramba. O Souza é pior do que o Zé Gabriel? O Souza é pior do que o Hugo Moura? Você acha que o Vasco vai ao mercado e vai encontrar grandes jogadores para funções como volante, segundo atacante? Olha, dada a situação financeira atual, sem aporte, com dívidas e, claro, a insegurança causada pela querida Justiça do Rio de Janeiro, justamente por conta da 777, a empresa culpada por tudo que a gente está passando, eu acho que o Vasco vai ter muita dificuldade no mercado de transferências. Estão batendo a porta mais 2 jogadores que, sim, são exigências de Felipe Coutinho, que dispensa comentários. Eu não tenho o que falar dessa contratação importantíssima. E 2 jogadores que podem ajudar. Eu acho que Souza e Alex, se não ajudarem em todos os jogos dentro de campo, são, sim, inegavelmente, novas lideranças para um elenco que está sem liderança.
Tá complicado. Não estamos tendo grandes líderes no Vasco da Gama que possam proporcionar ao grupo confiança, tranquilidade diante de tudo que a gente está passando. Souza, Alex e Coutinho são jogadores muito importantes, de peso dentro do Vasco, fora do Vasco, que podem somar as lideranças do grupo. Que tinha o Gary Medel, uma liderança negativa, que teve muitos problemas dentro do grupo do Vasco e que agora pode somar mais 3 jogadores experientes para chegar e ajudar. Vasco, tá na hora de acordar. Nosso querido, maravilhoso Pedrinho, tá na hora de acordar. Uma outra coisa, já que a informação da TNT dá conta sim que pode ter irritado, gera ali um desconforto, o fato de ter que contratar mais 2 jogadores como uma exigência, mas eu ainda fico pensando por que o Edmundo continua noticiando esse tipo de coisa, continua se irritando com as questões relacionadas ao Souza. Com todo respeito, o Edmundo precisa esquecer o Souza. Para quem não lembra, eu refresco a memória de vocês como vou me refrescar com uma cervejinha gelada daqui a pouco. O Souza teve um problema com o Edmundo ainda na época que jogava no Vasco, em um jogo, se não me engano, no Mineirão, me corrija aqui nos comentários se eu estiver errado, em que o Edmundo falou poucas e boas, o Souza se sentiu humilhado e revelou isso em um podcast uma vez. O Edmundo dali pra frente pegou raiva do Souza e agora, toda vez que o Souza aparece como possível jogador do Vasco da Gama, o Edmundo aparece jogando água no chope de toda forma para que isso nunca aconteça. O Edmundo tem proximidade com o Pedrinho e com o Felipe. Se ele quiser dar a opinião dele, eu acho importante que ele vá opinar lá pro Pedrinho e pro Felipe. E eu acho que essa questão de ficar toda hora alimentando rusga na internet com um jogador que pode vir ajudar aqui, não ajuda o Vasco. Edmundo, se você não gosta do Souza, você tem todo o direito. Se você não quer o Souza no Vasco, você tem todo o direito. E se você quer falar com quem está lá dentro, já que você é muito bem relacionado, é o meu grande ídolo no Vasco, fale com o Pedrinho e com o Felipe. Agora, no atual momento, passando pelo que a gente está passando, na situação difícil que está, você ficar aí fomentando incômodo, alguma coisa ou outra, numa boa, isso não ajuda o Vasco em nada. E eu tenho certeza que você não quer atrapalhar, porque você é muito Vasco, eu te respeito pra cacete. Mas nessa aí, eu estou totalmente afastado da tua opinião. Eu acho que a gente poderia pensar mais no Vasco e menos na gente nesse momento. Se a gente não se unir, se a gente não se abraçar, se a gente não esquecer rusguinha com o jogador, com o dirigente, de youtuber com youtuber, se a gente não se abraçar agora, galera, a gente vai ver o Vasco caindo para a Série B. É hora da gente se abraçar, abraçar o Vasco, cobrar muito, apoiar e estar sempre ao lado do gigante para nos livrar mais uma vez de uma Série B. É lamentável estar nessa situação novamente, mas é o que está acontecendo. E nós não vamos nunca soltar as mãos do Clube de Regatas Vasco da Gama.